Fala pessoal, tudo bem? Daqui quem está falando é o professor Renato. E na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre globalização, né? Mas tentando tratar um pouquinho, né, da forma pela qual essa globalização funciona, né? Da forma pela qual essa globalização é gerida, quem gere e assim por diante. Para isso a gente precisa retomar aquela ideia, né, discutida em algumas aulas anteriores, da globalização, né, como fábula e a globalização como prática, né? Tentando diferenciar o que é a globalização daquele sistema idealizado, né, do que é a globalização daquele sistema prático. E hoje nós vamos falar um pouquinho desse sistema prático, da globalização como prática. Como funciona, quem faz funcionar, de que forma faz funcionar e assim por diante. Tentando compreender um pouquinho, né, dessa que a gente chama de nova ordem multipolar, né, mas que tem, por mais que seja multipolar, ainda tem atores centrais e ainda tem atores coadjuvantes, como a gente pode ver aqui nessa imagem. Nessa imagem aqui a gente pode ver um mundo inteiro conectado, né? Mas nós podemos ver áreas de influência, né? Áreas centrais, né? Periferias e semiperiferias, né? Estados mais fortes, estados menos fortes, redes mais estabilizadas, redes menos estabilizadas, mais voláteis e assim por diante. A gente sabe que no sistema globalizado, né, comercial, capitalista, de intenso fluxo de informações, capitais e pessoas, existe uma enormidade de classificações, uma enormidade de possibilidades. E a gente precisa entender que essas possibilidades geralmente têm alguns atores centrais. E vamos entender como esses atores centrais funcionam, foram se constituindo e assim por diante. Então, antes da gente entender, para a gente entender o processo, né, como um todo, nós precisamos entender a evolução econômica do mundo como um todo, né? E aí a gente coloca aí a evolução do PIB mundial, né, ou seja, pós Segunda Guerra Mundial, em direção ao que a gente tem atualmente, né? E a gente pode compreender que ao longo de todo o processo, né, desde o fim da Segunda Guerra Mundial em diante, né, nós tivemos alguns conflitos pontuais, nós podemos ver um ritmo de crescimento constante de algumas nações, nós podemos ver algumas nações subindo e descendo, né, os Estados Unidos gradativamente se estabelecendo como a principal potência, né, e nós podemos ver o processo de reconstrução das nações europeias, né, que vão se estabelecendo ali no segundo, terceiro lugar, né. Nós temos o Japão, que se reconstrói rapidamente a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, das bombas de Hiroshima e Nagasaki, né, que se estabelece como a segunda grande potência mundial, né, e só vai ser ultrapassado por outra potência também asiática, né, mais próximo do atual cenário que a gente vive. Nós também podemos ver todo o processo de reconstrução europeu, inicialmente ali através do tal chamado Plano Marshall, né, que é aquele processo e aquele sistema de reconstrução feito pelos Estados Unidos para evitar a expansão soviética sobre a Europa e, ao mesmo tempo, criar, né, novos laços comerciais, sabendo que ele seria o grande vendedor, né, e teria o maior lucro nesse processo, né. Nós também podemos ver a Europa como um todo, né, crescendo e se solidificando através do crescimento do bloco comercial que a gente chamou de União Europeia. Nós podemos ver o aumento da participação asiática, o crescimento japonês inicial, né, dos tigres asiáticos de outros países e principalmente da China nos últimos anos. Então nós podemos ver todo um processo de evolução pós-Segunda Guerra Mundial que culmina no cenário que a gente vive hoje, multipolar, com vários centros, mas mesmo assim com alguns lugares ainda tendo uma centralidade maior. Então, durante todo esse processo, né, nós vimos crescer ao longo de todos os lugares uma série de mecanismos internacionais, grupos internacionais, frentes internacionais de diversas formas, né, com diversas intenções. As primeiras, obviamente, tinham a intenção de evitar uma nova guerra, visto que a humanidade tinha passado por duas guerras na sequência, né, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, entrava ali num processo, né, de Guerra Fria, né, que podia descambar para uma terceira guerra, que seria a mais destrutiva de todas, visto que já existiam armas de destruição em massa. Então começa a surgir uma série de grupos e mecanismos internacionais, onde as lideranças desses grupos vão para tentar conversar, né, criar formas de intervenções econômicas, políticas, sociais, né, para evitar conflitos, obviamente, inicialmente, mas também para se reconstruir, para poder crescer economicamente, ampliar suas redes de comunicações
redes de comércio e assim por diante. Então nós temos, por exemplo, o G8, né, que talvez seja o mais importante, né, desses, né, mas que vem perdendo um pouco de espaço para o G20 nos últimos anos. A gente vai explicar o porquê. O G8, então, são os 8 países mais ricos e influentes, né, mas a gente pode dizer que mais ricos nem tanto, porque já nós temos outros países, né, que se inserem, né, e gradativamente, como a gente viu no videozinho anterior, né, existem essas transformações ao longo do tempo, né? Por exemplo, a China não faz parte do G8, mas obviamente ela é a segunda maior potência, né? E eles basicamente decidem, né, quais são os caminhos a seguir, né? Quais são as políticas que devem ser implementadas no mundo como um todo. E obviamente, devido ao seu poder econômico e obviamente ao seu poder de influência, eles têm uma grande importância no cenário mundial. O G20, né, que é um grupo mais novo, né, que seria um G8 ampliado às 20 maiores potências, né, ele está mais associado à economia, mas ele tem uma importância muito maior porque a gente sabe que no cenário globalizado de hoje existe uma importância muito grande tanto para processos de produção devido à famosa desindustrialização dos grandes centros, como do processo de consumo, né, devido ao consumo mundial globalizado, né, das economias chamadas de emergentes, das economias secundárias, daqueles que não fazem parte dos 8 mais ricos, né, dos 8 mais importantes. Todos eles são importantes, e principalmente porque dentro desses países estão algumas das maiores populações, tanto para a produção, mas principalmente para o consumo. Então o G20 ele tem se tornado cada vez mais importante e em muitos momentos até mesmo ganhando importância perante ao G8 devido principalmente aos países participantes. E o Brasil é um desses países, né? O Brasil é uma das economias que não se enquadram entre as 8 maiores, né? Mas estão entre as 20 maiores, e o Brasil tem uma das maiores populações, assim como também Índia, né? Assim como também a China, que não faz parte do G8, mas está no G20. Então nós temos que entender que o G20, devido à sua proporção e seu tamanho, sua área de abrangência, né, ele tem tomado frente em relação ao G8 no cenário, né, na tentativa de estabelecer os parâmetros para qual o capitalismo mundial vai seguir e assim por diante. Outros tipos de organizações que nós temos também são organizações que têm temas específicos, como por exemplo a ONU, né, que a sua principal missão, né, é a manutenção da paz, né, obviamente surgida ali após a Segunda Guerra Mundial, né, no processo já de Guerra Fria. A ideia da ONU, então, é promover a paz, mas também, né, sabendo que a paz está associada à desigualdade, a ONU também trabalha em diversas das suas agências, como o Unesco, o Unicef, né, pequenas agências internas da ONU, na tentativa de desenvolver e acabar com algumas das disparidades. Mas, obviamente, a gente sabe que a ONU ela tem uma centralidade, né, e a centralidade, como sempre, está nos países mais ricos e mais influentes. Então, os caminhos que a ONU delimita geralmente são os caminhos escolhidos não por todos os países que fazem parte da ONU, mas pelos mais influentes. Outro grupo importante que surgiu e se solidificou e é cada vez mais importante é a Organização Mundial do Comércio, visto que no atual cenário, como a gente viu, a quantidade de comércio, a quantidade de formas de interação comercial entre os países tem sido cada vez maior, tanto a níveis estatais, né, quanto a níveis empresariais privados. Então, é necessário que surja uma organização, né, que abarque todos esses níveis para poder regular o comércio, né, para poder ver casos de tarifas altas demais, tarifas baixas demais, protecionismos, ou seja, tentativas de interferir no processo natural do comércio mundial. Mas, como a gente sabe, assim como a ONU, também é capitaneada e tem um poder e sofre uma influência muito grande dos países mais ricos, obviamente. Outra organização muito importante é o famoso FMI, da qual o Brasil já foi refém durante muito tempo, né? O FMI é o Fundo Monetário Internacional, né, que é um organismo, basicamente, é como se fosse um banco que empresta dinheiro, né, com juros, obviamente, e esse dinheiro é emprestado por nações credoras, ou seja, países emprestam e colocam dinheiro no Fundo Monetário Internacional, outros países pegam esse dinheiro do Fundo Monetário Internacional e precisam pagar. E, obviamente, os juros vão para os países que emprestaram. Então, o Fundo Monetário Internacional funciona como um grande banco, né, desses que nós utilizamos cotidianamente, só que para nações. A ideia é que o objetivo do Fundo Monetário Internacional, então, ou seja, para que você receba dinheiro do Fundo Monetário Internacional e receba prazos
maiores, juros menores, é preciso que você se adeque a determinadas práticas e intenções daqueles credores. Então, o Fundo Monetário Internacional acaba sendo uma forma dos países mais ricos controlarem os mais pobres através dos investimentos. E uma das formas principais é a privatização de estatais, né? É a redução de gastos do Estado, né? Porque a gente sabe que o Fundo Monetário Internacional é uma agência de caráter extremamente liberal, ou seja, que quer acabar, né, ou eliminar, diminuir no máximo possível a intervenção do Estado na economia. E para isso, o Estado precisa garantir, né, para poder receber o dinheiro do Fundo Monetário Internacional, ele precisa criar, né, e fazer o que o Fundo Monetário Internacional pede. E isso geralmente, muitas das vezes, não é bom para a população. Então a gente fica nessa questão de como nos desenvolver sem dinheiro, né? E aí a gente, para ter dinheiro, muitos países, principalmente os menos desenvolvidos nos anos 80, que o Fundo Monetário Internacional era muito forte, anos 80, 90, pegavam grandes quantias de empréstimo para poder desenvolver os países, né? Não tinham como pagar, e como não tinham como pagar, tinham que se desfazer de empresas estatais, tinham que diminuir gastos do Estado, e obviamente o país se desenvolve, mas a população sofre em contrapartida. Então nós temos essa questão que é muito ambígua, uma linha muito tênue entre desenvolvimento econômico e desenvolvimento social. E o Fundo Monetário Internacional é um importante ativo nessa questão. Outra questão que surgiu, outro organismo que surgiu recentemente, né, é mais recente que o Fundo Monetário Internacional, é o BID, né, o BIRD, o Banco Mundial, né, que é uma instituição, né, também das Nações Unidas, né, que foi principalmente surgiu, né, perdeu um pouco de força diante da insurgência ali do Fundo Monetário Internacional, que surgiu basicamente para a reconstrução das nações destruídas pela Segunda Guerra Mundial. E aí a gente chega nessa questão importante, né, nesse mapinha, que a gente consegue ver a diferença, né, entre os países do G8 e os países do G20, o que comprova para a gente que o G20, no atual cenário, né, ele é muito mais importante para o cenário de globalização do que o G8, porque o G8 está muito concentrado em nações europeias, Japão e Estados Unidos, enquanto o G20 está extremamente espalhado por diversas regiões. E isso é importante por quê? Porque além da globalização também estar espalhada por todos os locais, a gente vê que o G20, né, quando a gente soma a população do G8 e compara com a população dos outros 12 países que não fazem parte do G8, nós podemos ver que existe uma quantidade muito grande de pessoas fora do G8. Né? E pessoas fora do G8 são pessoas que não consomem, né, e não estão dentro das diretrizes do G8. Por isso que a gente vê que o G20 tem tomado frente e se tornado tão importante ou mais importante até mesmo que o G8. Outra forma, e a gente falou durante muito tempo agora, né, nesses últimos slides, sobre a organização econômica, né, do atual cenário de globalização. Mas a gente sabe que, como a gente viu lá no que é ordem mundial de poder, essa ordem que a gente chama de multipolar ou globalizada, né, é pautada pelas relações econômicas, mas não somente pelas relações econômicas, porque a gente sabe que as relações militares, bélicas, ainda têm uma importância muito grande. Por mais que a gente não veja grandes guerras, né, que parem o mundo como um todo, como aconteceu no século passado, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, nós também temos uma série de conflitos e, querendo ou não, né, as duas formas de se fazer presente, né, de se ter a sua vontade atendida, querendo ou não, é a mesma, desde a ordem, né, hegemônica inglesa, né, que a gente viu lá no início, até a ordem multipolar, que é a forma econômica e a forma pela imposição da força. E aí a gente precisa entender também que a imposição da força é uma questão importante ainda e ainda faz frente no cenário global. Então a gente precisa compreender também como é que se distribuem as potências militares, né, como elas foram se desenvolvendo e qual a importância delas no atual cenário mundial. A gente vai ver isso no último slide. Então a gente sabe que os gastos militares dos países foram se acentuando depois da Segunda Guerra Mundial, primeiro pela insurgência e pela possibilidade de uma terceira, obviamente, né? Principalmente, obviamente, dos dois maiores envolvidos nesse caso, que são os soviéticos, eram os soviéticos, atualmente a Rússia, e os americanos. Desde 2001, na verdade, também houve uma nova corrida armamentista, principalmente, né, uma corrida armamentista mais associada à inteligência, né, do que à produção de destruição em massa como era anteriormente, né? Armas extremamente destrutivas, né,
que se presume ser cada vez mais certeiras e assertivas, por mais que em muitos casos não sejam, né? Como, por exemplo, a tecnologia de drones que os Estados Unidos usam muito no Oriente Médio. Né? Drones sobrevoam, né? Captam por movimentações térmicas, né? Que conseguem captar diversas formas de vida em diversos locais, conseguem ver movimentos, né, que visualmente não são possíveis ser vistos, né, internos, dentro de prédios, dentro de instalações militares e assim por diante, e conseguem criar ataques, né, criar relatórios de inteligência e assim por diante. Então a gente sabe que essa questão militar ainda é importante, né, principalmente devido aos conflitos que se originaram e surgiram a partir de 2001 do ataque às Torres Gêmeas, né, que aconteceu uma série de novos conflitos, né, e eles permanecem até hoje, né, guerras constantes desde 2001, principalmente no Oriente Médio, leste europeu. E aí a gente chega no princípio disso tudo, que são as bombas atômicas, que começam lá em 1945, né, com as 2 bombas atômicas testadas, né, de fato, né, em alvos civis, né? Americanos tacaram 2 bombas no Japão, e a gente vê a quantidade de bombas atômicas que surgiram desde então. E aí a gente vê a disparidade, né, e quase um número absurdo de bombas atômicas americanas e bombas atômicas ex-soviéticas e agora russas, né, estão associadas àquele momento megalomaníaco, né, em que se fazia bombas e bombas e bombas, né, capazes de destruir a Terra uma centena de vezes, né, mas que nunca foram usadas pelo nosso bem, obviamente, né, mas que demonstram poder. E a gente sabe que demonstração de poder se dá de 2 formas. A forma econômica, como a gente falou recentemente, nos últimos slides, e a forma bélica, através da imposição. E a gente mostra, por exemplo, a gente sabe que existe uma grande presença militar americana, né? Os Estados Unidos são a maior potência militar, como a gente viu nesse slide anterior, tem a maior quantidade de gastos, né, militares, né, tem a maior quantidade de militares, de tecnologia militar, que mais investe nisso, que é a maior porcentagem do seu PIB. Né? É uma grande indústria que movimenta a economia americana como um todo, por isso que eles são tão armamentistas, como a gente diz. Né? E a gente consegue ver a presença de americanos em diversos cenários, que comprova, né, os Estados Unidos, mesmo no mundo globalizado, ainda são o centro, tanto pela sua potência econômica quanto por sua potência bélica. Por quê? Porque eles fazem a sua presença tanto na parte comercial quanto na parte física em posição. Então nós temos aí, né, eu separei aqui nesse mapinha algumas das bases americanas, né, dividido de 1 a 5, e eu vou explicar basicamente o que essas bases estão ali para quê dentro do cenário mundial. Então nós temos as bases ali na Europa, que obviamente estão associadas ao período pretérito lá de Guerra Fria, né, em que os americanos instituíram diversas bases na Europa para evitar o aumento e a expansão da União Soviética. Obviamente essas bases hoje em dia também servem para impedir um pouquinho, né, por mais que não exista tanto esse ímpeto, mas não exista mais esse processo de Guerra Fria de expansão territorial, mas de impedir um pouco do ímpeto russo de controle, principalmente do leste europeu. No 2, né, nós podemos ver as presenças americanas associadas à ideia de terrorismo, mas também ao controle do petróleo mundial, da distribuição, da produção do petróleo mundial. Né? Ali no Oriente Médio, né, é onde os americanos estão presentes, né, desde 2001 com uma intensa força, né, que eles dizem, né, está associada à guerra ao terror, mas a gente sabe que por trás da guerra ao terror também tem uma intenção comercial de controle, né, e de controle de preços, controle de produção do petróleo como um todo. Nós vemos ali no 3, né, nos círculos denominados e numerados como 3, né, bases no Japão, oriundas da Segunda Guerra Mundial, da ocupação, né, e bases ali no sul da Ásia associadas ainda à Guerra Fria, à expansão da União Soviética e à expansão da China. O importante é ressaltar que essas bases hoje em dia estão associadas mais a um controle do crescimento chinês do que a um crescimento soviético. Né? Porque a gente sabe que nesta região a grande potência hoje em dia é a China. Então as bases militares que antes serviam para impedir o avanço da União Soviética pelo Sudeste Asiático, hoje em dia fazem a fronteira e controlam, né, criam táticas e criam relatórios de inteligência sobre a expansão comercial e bélica da China na região.
As bases de número 4 estão associadas ali mais aos anos 80, né? Até mesmo um pouco antes nas ditaduras militares que aconteceram na América Latina como um todo, mas também aos anos 80, principalmente com o auge e o crescimento, né, do narcotráfico, né? Coisa que os americanos durante muito tempo combateram, né, e usaram esse combate, obviamente, também para controlar, né, a política, principalmente no México, né, principalmente na região ali da Colômbia, da Bolívia e assim por diante. Então nós temos uma presença americana militar muito forte nessas regiões associadas ao narcotráfico, ao combate ao narcotráfico. Mas a gente sabe que todas essas presenças americanas também estão associadas ao controle militar, mas esse controle militar se faz visível muito na política. E por último, nós temos ali na nossa região ali associada principalmente ao que a gente chama de Aquífero Guarani. Aquífero Guarani, que é uma região subterrânea, né, que está aqui no Brasil, Argentina, Uruguai, né, toda esta região, né, que são áreas que têm uma grande quantidade, uma grande reserva de água doce. Ou seja, é uma presença militar americana que está associada à pretensão, né, ou seja, talvez uma ideia de futuro, né, de controle, da mesma forma que controlam o preço e o comércio, né, de petróleo no Oriente Médio, né, as bases militares aqui na região da América do Sul estão muito associadas a um possível, né, conflito futuro sobre água, né, associado à água, à distribuição, controle e produção de água. Então a gente pode ver, né, que toda a presença militar e a presença econômica tem as suas implicações na presença política. Ou seja, por isso que a gente ainda, por mais que a gente veja o crescimento de todas as nações, dos grupos políticos, a gente ainda percebe que os Estados Unidos são uma grande potência e a potência principal hegemônica dentro desse cenário multipolar, porque, além da presença econômica deles, como a gente viu, né, é quase que o dobro do segundo colocado, eles ainda, de fato, têm a maior presença militar em todo o planeta. Portanto, eles conseguem controlar ao mesmo tempo a economia, né, e a política através das suas presenças militares, que podem ser, em alguns casos, como no Oriente Médio, feitas de forma ostensiva, né, na forma de guerra, né? Em outros locais já foi de guerra no passado, como por exemplo no Sudeste Asiático, né, na Europa, né, até mesmo em alguns lugares da América do Sul, né, mas hoje em dia são mais como presenças militares de ordem política, né? Como uma pressão militar americana, uma presença institucional do Estado americano dentro, né, do Estado de outros países e assim por diante. Bom, espero que vocês tenham compreendido todo esse contexto, né, de interferência e de controle econômico e militar e como esses dois estão juntos, né, e formam uma diferença que mesmo no cenário multipolar, que a gente tem essa ideia de que as coisas funcionam como se fosse uma grande aldeia global, na verdade, na prática, nós ainda temos, né, países que são os atores centrais desse cenário, né, enquanto outros são atores coadjuvantes. Bom, espero que tenham gostado. Um abraço e até mais.